Oi pessoal, hoje nós vamos estar comentando aqui a última prova do TCU, prova que aconteceu no final de semana passado. Vou fazer o upload aí para vocês, comentando e fazendo as observações, sempre dando uma revisada naquele item que foi cobrado na prova. Duas provas que foram fáceis, gente, ao meu ver foram fáceis. Constitucional e administrativo foram duas provas fáceis para o nível da galera que está estudando para o TCU, para o nível do concurso. Eu achei que poderia, por exemplo, não ter cobrado penal, não ter cobrado aquelas matérias que não tem nada a ver, e ter cobrado uma prova de constitucional administrativo mais extensa ou mais bem elaborada. Mas de qualquer forma, vamos lá, foi uma prova fácil, mas vamos comentar. E tem uma outra questão aqui capciosa, vamos comentar elas aqui, todas com vocês. Aqui são os meus contatos, né, gente? Os dois sites, as redes sociais, vocês podem me procurar no Itinerante ou no Facebook, que eu sempre postei um material recentemente, um material gratuito lá no Itinerante com as súmulas do TCU. E o meu Facebook, vocês podem me adicionar lá, que eu de vez em quando eu posto uma coisinha sobre direito constitucional por lá também. Vamos em frente. Então vamos lá. São as questões 36 até a questão 49. Do 36 até o 49, 14 itens, né, gente? Então vamos lá. Com base no disposto na Constituição Federal de 88, julgo o item a seguir acerca da competência legislativa e jurisdicional. 36. Compete privativamente à União legislar sobre direitos e garantias fundamentais. A legislação sobre direitos e garantias fundamentais não está prevista especificamente em nenhum daqueles itens enormes sobre competência, né? Que eu já falei lá com vocês nas minhas aulas, já critiquei bastante aquela confusão que eles fazem com atribuições de municípios, estados e União. Acaba que quase todos os entes podem quase tudo sobre quase todas as legislações. Uma maneira de gravar bem é gravar o primeiro item de cada competência. Então, o compete privativamente à União é o artigo 22. E o que diz o primeiro item? O primeiro inciso diz: competência privativa para direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral e agrário. Direitos e garantias fundamentais, ele não tá. Você por aí você imagina que é uma competência legislativa nesse rumo, no rumo dessas competências que estão no inciso 1. Fala em aeronáutica e tudo mais. Então, se você tem o primeiro inciso de cada um daqueles itens daqueles artigos de competência, você já tem um rumo mais fácil, fica mais fácil para você imaginar como é que são os outros. Obviamente que ninguém vai decorar todos ali, você vai ler várias vezes e vai ter um rumo. E essas competências aqui eu acho que são comuns ao Estado e município. Então, aliás, a União, Estados e Municípios. Esse outro aqui eu acho que é competência concorrente da União e dos Estados. Então, você gravando principalmente o primeiro inciso de cada um dos artigos, você vai ter mais ou menos um rumo do que aquele artigo vai tratar naquelas competências e você vai poder também fazer uma prova com um pouco mais de segurança. Vamos para 37 e 38. Julga os itens a respeito dos órgãos de fiscalização e controle instituídos pela CF. 37. Ainda que reúnam provas suficientes contra investigados, é vedado às comissões parlamentares de inquérito aplicar-lhes pena, devendo essas comissões encaminhar suas conclusões ao MP para que este promova a responsabilidade civil ou criminal daqueles contra os quais pesem quaisquer acusações. É exatamente isso, né, gente? A CPI ela só pode investigar e ela tem poderes. A Constituição fala que são poderes próprios das autoridades judiciais, mas a gente já falou, já explicou para vocês que não são os mesmos, né, gente? Tem alguns poderes que as autoridades judiciais podem, que dispõem, algumas coisas que as autoridades judiciais podem fazer, que as CPIs nem as CPIs podem fazer, como, por exemplo, interceptação telefônica, como busca domiciliar. Né? Mas CPI tem uma série de poderes também. Pode quebrar sigilo telefônico, pode quebrar sigilo bancário, sigilo fiscal. Agora não pode determinar interceptação telefônica e nem pode determinar busca domiciliar. Então o item 37 está certo, né? Vou marcar aqui com vocês, certo? Tá o pincelzinho aqui, certo? Sem problema, né, gente? Fácil. Então vamos. Esse aqui está errado, né? Vou colocar aqui com vocês, que foi tão óbvio que eu nem me lembrei de colocar o errado. 38. Dado o princípio da especialidade, a competência do Conselho Nacional de Justiça para apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros do Poder Judiciário exclui a competência de outros órgãos de fiscalização e controle para fazê-lo, salvo a do próprio Poder Judiciário, se no exercício da função jurisdicional. Bem, gente, aqui está errado, né?
Quando o CNJ foi criado, houve toda aquela discussão. O CNJ vai ser um órgão de fiscalização? Só o CNJ vai poder fiscalizar o judiciário? Como é que vai ser? Não. O CNJ vai fazer o trabalho dele e ao lado disso vai ter o TCU também fiscalizando o judiciário. Os órgãos de controle vão continuar lado a lado. Não vai ter essa questão de um excluir o outro. Não vai ter essa questão do CNJ controlar o judiciário e o TCU não controlar. Até porque o CNJ não é controle externo do Poder Judiciário, é controle interno. Essa questão aí você matava com o texto literal da Constituição, que a competência do CNJ não exclui a competência do Tribunal de Contas. Ok? Vamos lá. 39. A despeito de seu papel constitucional de auxiliar o Poder Legislativo, o TCU não depende de autorização ou provocação desse poder para exercer suas atribuições constitucionais, podendo exercê-las até mesmo contra ele. Gente, a questão foi considerada certa. E eu vou dizer por que eu concordo aqui com esse gabarito. Aqui, não estou conseguindo colocar aqui, peraí. Eu vou dizer por que eu concordo com o gabarito. Porque, gente, ele usou uma linguagem aqui coloquial, podendo exercê-las até mesmo contra ele. O que significa, o que o examinador quis dizer aqui? Que ele pode, o Tribunal de Contas pode exercer suas atribuições até mesmo em face do Poder Legislativo. Ele não quis dizer aqui que era uma crise institucional, Tribunal de Contas contra Poder Legislativo, em guerra com o Poder Legislativo. Ele quer dizer que as atribuições do TCU podem ser exercidas até mesmo em face do Poder Legislativo. Mas esse, gente, é um dos problemas das provas de item. Uma prova de item, você começar a olhar um item demais, você acha que ele está errado. Uma prova de itens é assim. Se fosse ABCDE, não tinha problema. Todo mundo diz, não, essa aqui é duvidosa, mas em face das outras, realmente essa aqui está certa. Uma prova de itens, C ou E, certo ou errado, verdadeiro ou falso, é mais complicado. Não é isso, pessoal? Eu entendo que esse final aqui é um pouco capcioso, esse final que eu sublinhei aqui é um pouco realmente capcioso, mas não tem problema nenhum, aqui não vejo problema nenhum em considerar isso aqui certo, viu, gente? Vamos lá. Seguindo aqui na próxima página. Julgam os próximos itens relativos ao regime das leis e atos normativos previstos na CF. 40. Embora leis complementares não sejam consideradas inconstitucionais pelo simples fato de veicularem matéria reservadas a leis ordinárias, os dispositivos desse tipo de lei que não tratem de assunto próprio de lei complementar ficam sujeitos a modificações posteriores promovidas por lei ordinária. Gente, o que a gente sabe sobre lei complementar e lei ordinária? Vamos aqui para o pincelzinho de novo. Não existe, ponto 1, não existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. O que existe são campos de atuação distintos. Certo? Uma lei complementar, ela é complementar quando? Ela é aprovada no processo, no rito da lei complementar, ou seja, maioria absoluta. E 2, a Constituição prevê que aquela matéria é matéria de lei complementar. Muito comum na lei tributária, né, gente? Lei orgânica da magistratura, lei orgânica do Ministério Público, tudo isso, lei orgânica da Advocacia Geral da União, tudo isso é lei complementar. Agora, digamos que uma lei complementar tenha tratado lá de vários assuntos relativos, de fato, a um campo de atuação previsto na Constituição como lei complementar, e lá pelo meio conste um que é reservado à lei ordinária. Esse dispositivo ele pode ser revogado por lei ordinária, certo? Muito embora ele tenha sido aprovado por um quórum mais elevado, que é maioria absoluta, certo, pessoal? Então, por isso diz que não existe hierarquia entre um e outro. O que existe são campos de atuação diferentes. Se uma lei ordinária estiver tratando de matéria reservada à lei complementar, ela vai ser inconstitucional. Ok? Ficou claro aí? Então esse item aqui é certo, né, galera? 41. Os estados não são obrigados a prever medida provisória no seu processo legislativo. Entretanto, caso optem por incluir tal medida entre os instrumentos do processo legislativo estadual, eles devem observar os princípios e limites estabelecidos a esse respeito na Constituição Federal. Gente, aqui é uma jurisprudência muito antiga, muito batido já do Supremo, né, gente? O Estado pode ter medida provisória? Pode, contanto que
haja essa previsão na Constituição Estadual. E 2, observe os princípios e limites da medida provisória na Constituição Federal. Ou seja, ele tem que seguir, em nome do princípio da simetria, o delineamento já estabelecido no processo legislativo federal. Certo? O que é isso aqui? Certo, né? E aqui faz do princípio da simetria. Agora, gente, uma coisa sobre o princípio da simetria. Recentemente, estão começando a criticar o princípio da simetria. Estão dizendo que o Supremo Tribunal Federal ele tem levado o princípio da simetria a um extremo que não é, digamos assim, que ele está limitando a autonomia do Estado. O princípio da simetria, ele limita a autonomia dos Estados para legislar, a autonomia dos Estados para se comportar, para exercer suas funções. Por quê? Porque ele, de uma forma ou de outra, ele vincula a atuação do Estado à Constituição Federal. Ele limita a autonomia dos Estados. E isso não tem sido cobrado nos concursos ainda, certo? Mas isso vai cair. É como um jogo de xadrez, né, gente? Você não pode pensar aonde o seu oponente está, mas sim aonde ele vai estar, certo? Vamos em frente. Passada essa filosofia aqui barata, vamos em frente, gente. 42. O Poder Executivo pode, mediante decreto autônomo, criar e extinguir cargos e órgãos da administração pública, desde que essa medida não resulte aumento de despesa. Vários erros, né, gente? Ele não pode criar e ele só pode extinguir o cargo vago, né, gente? Vago. Cargo quando ele está vago. Ele não pode simplesmente... Nossa senhora, ficou muito ruim aqui, mas vocês estão entendendo, né? Vago. Certo? Então, vocês têm que abrir o olho para isso aqui. Ele pode realmente extinguir cargos. Ele pode cuidar da organização administrativa. Mas ele não pode... Primeiro, essa parte do aumento da despesa está realmente certo. Não pode, o decreto autônomo não pode aumentar a despesa. E ele pode extinguir cargos desde que estejam vagos. Criar não pode, ok, galera? Então isso aqui está errado, né? Aqui. Mais um slidezinho aqui, galera. Com base nas normas que regulam as licitações e contratos administrativos, julga os itens seguintes. 43. É possível a licitação na modalidade pregão. É possível a licitação na modalidade pregão pelo critério técnica e preço, desde que o bem ou serviço seja considerado comum. Bom, gente, primeira observação sobre o enunciado. Quando tem essa questão com base nas normas, você já fica um pouco mais tranquilo. Você não está tratando aqui de interpretação doutrinária e nem da sua interpretação, muito menos da sua interpretação pessoal e nem interpretação jurisprudencial, né? Você fica um pouco mais tranquilo. Você lê a lei, eu vou pela lei. Primeira coisa aqui, certo, gente? Isso aqui não vai ser útil no 43, mas no 44 eu vou comentar sobre isso. 43. É possível a licitação na modalidade pregão pelo critério técnica e preço, desde que o bem ou serviço seja considerado comum. Negativo, né, pessoal? O pregão ele veio justamente para compra de papel, compra de canetas, compra de bens ou serviços comuns, que exista, digamos assim, uma concorrência direta só pela especificação. Eu quero caneta 07, 1000 canetas 07. Não tem problema, todo mundo sabe o que é uma caneta 07. Quero 1000 canetas vermelhas 07. Não tem problema, todo mundo sabe o que é isso. Não existe. O pregão é contrário, digamos, a modalidade pregão é contraditória à questão da técnica e preço. Por quê? Porque a execução de um serviço complexo, você pode dizer, não, eu quero técnica e preço, porque eu quero saber se aquela pessoa é capaz de executar aquele serviço. Pregão não. O bem ou serviço é considerado comum. Ou seja, de cara dá para você aferir que aquele bem ou serviço ali, ele é comprável, ele é desejado, ele é enquadrado no objeto da licitação ou não. Então, pregão e critério técnica e preço não tem nada a ver. Pregão é melhor preço, viu, galera? Não tem esse negócio de técnica não. Vamos riscar isso aqui para você ficar... Você não entendeu até agora. 44. Vamos botar aqui o errado, né? Errado aqui no 43. 44. Dado o princípio da isonomia, é vedado atribuir preferências para bens e serviços produzidos e prestados no Brasil ou por empresas brasileiras, mesmo que se trate de critério de desempate em procedimentos licitatórios, situação que deverá ser resolvida por sorteio. Negativo, né, pessoal? Se ele não tivesse falado dessa questão das normas que regulam a licitação, você poderia estar dizendo aí, será se existe alguma decisão do Supremo que
acolha esse posicionamento aqui do item 44, mas não, como ele falou em normas, lá tem um critério claro de desempate na questão do serviço das empresas brasileiras produzido no Brasil. Então esse item 44, esse item 44 aqui é errado, né? A gente tinha colocado certo aqui, mas estou explicando, isso aqui é errado, viu gente? Eu coloquei certo aqui porque eu me confundi, então coloquei aqui esse ezinho aqui, beleza? Então o princípio da isonomia, se houvesse uma decisão judicial, ele poderia até acolher esse posicionamento. Não, uma empresa brasileira tem que concorrer em pé de igualdade com as empresas internacionais, com as empresas do estrangeiro. Mas, como ele falou em normas, e a nossa lei 8666 vem dizendo claramente que o critério de desempate pode ser esse, produzidos e prestados no Brasil ou por empresas brasileiras, então nós não podemos, aí não há dúvida que esse item está errado, né gente? É possível atribuir sim essa preferência, ok? Vamos lá. Aí nós chegamos aqui nas duas questões mais capciosas, mais complicadas, mais passíveis de anulação. No meu entender, a 45 é passível de anulação, a 46 não, mas a 45 é. Vamos ver aqui. Com base no disposto na Portaria Interministerial MPOG-MMF-CGU 507/2011, julgue os itens subsecutivos. 45. O instrumento jurídico para transferência de recursos para organizações sociais de interesse público denomina-se termo de parceria. Gente, essa aqui foi considerada correta. 45 e 46 foram consideradas corretas. Vou marcar aqui porque a banca diz que é correta. Onde é que eu vejo aqui que está a coisa capciosa? Nesse ponto aqui, sociais. Se ela viesse dizendo organizações da sociedade civil de interesse público, denomina-se termo de parceria, tudo bem. Mas a organização social de interesse público, primeiro que isso aqui nem existe, a rigor isso aqui nem existe. Segundo, não está na portaria MPOG 507 dessa forma, está a organização da sociedade civil de interesse público. Certo? Então essa palavra aqui está diferente. A rigor, isso aqui está errado. O que se pode dizer, o que a banca pode alegar, não, isso aqui tem organização social, mas a organização da sociedade civil é a mesma coisa que a organização social. Sociedade civil é o mesmo que social, então eu só fiz trocar, isso aqui é um sinônimo. Eu não disse que tinha que estar exatamente igual ao que está na portaria, certo? A banca pode dizer isso, mas a rigor a portaria não diz isso, né gente? Então essa alternativa aqui é sim passível de anulação. E a 46, definição clara lá do ato normativo. Quando vocês se depararem, olha, vamos cobrar aqui a portaria MPOG não sei quanto, /2001. E se você não tiver o tempo para ler ela, que é o ideal é você lê lá durante o seu estudo, e no final você grifa só as definições. Isso aqui já está no artigo 1º dessa portaria, que é uma portaria enorme. Está no artigo 1º, são as definições. Os procedimentos, eles só seriam cobrados, a parte procedimental só seria cobrada se fosse realmente um curso para trabalhar só com essa portaria. Como é um ato infralegal, eu acho muito difícil, eu não tenho visto eles cobrarem procedimento. Não, o processo vai para não sei para onde, depois vai ser assinado por fulano, depois volta para Beltrano assinar. Essa parte raramente é cobrada em concurso quando ele fala em ato infralegal. Quando ele fala em ato infralegal, ele pega as definições do ato e diz, olha, quem é competente para isso? É fulano. Quem é competente para aquilo? É Beltrano. E a gente vai chamar termo de cooperação o quê? A gente vai chamar termo de cooperação, isso aqui, a definição é essa. Então, geralmente, cai ou definição ou competência, uma coisa bem básica, certo, gente? Não cai a parte procedimental. Esse aqui é correto. Nada obstante, não foi uma questão fácil, porque é ato infralegal e é uma definição que está lá no inciso não sei qual do artigo 1º, bem complexo. Ok? Vamos lá. No que se refere a ato administrativo, agente público e princípio da administração pública, julga os próximos itens. Facílimo, né, gente? 47. A exoneração dos ocupantes de cargos em comissão deve ser motivada, respeitando-se o contraditório e ampla defesa. Se o cara tiver com pressa, né, gente, ele pode até engolir essa comissão aqui e trocar isso aqui por efetivo. Mas não, a própria definição do cargo em comissão é que ele é nomeável e demissível ad nutum, não precisa ser motivado. Certo? Então isso aqui está errado. A própria definição de cargo em comissão, ela elimina qualquer acerto dessa questão.
48. De acordo com o entendimento dominante, é legítima a publicação em sítio eletrônico da administração pública dos nomes de seus servidores e do valor dos vencimentos e das vantagens pecuniárias a que eles fazem jus. Correto também, né, gente? O STF já disse isso sem problema, né? E 49. O princípio da eficiência, considerado um dos princípios inerentes à administração pública, não consta expressamente na CF. Errado, né, gente? A Constituição traz um princípio da eficiência, está lá no caput do artigo 37. O artigo 37 que eu tenho falado, ele tem 22 incisos, se eu não me engano 17 tratam só de direito de servidor público, mas ele fala que é um capítulo da administração pública. Infelizmente trata muito mais de servidor do que da própria administração pública, e a nossa administração se ressente muito do tratamento constitucional, mas está lá, ele foi inserido pela emenda constitucional EC 19/98, uma emenda que se propunha a deixar a administração pública mais ágil e tal, e realmente o que tem deixado a nossa administração pública mais ágil, na minha opinião, são os servidores novos que têm entrado aí com todo o gás e um profissionalismo, né, gente, que tem sido tratado. Hoje a gente tem balance scorecard, tem reunião de fim de ano que todo mundo tem que trabalhar, tem que apresentar resultado, não tem mais aquela moleza. O TCU cobra análise de resultado, mesmo que aquele órgão, não, mas aqui não é resultado, aqui é só tocar o órgão, mas você tem que bolar uma maneira disso aqui ser avaliado com resultado. O TCU tem apertado bastante os órgãos públicos e isso tem sido muito bom para a administração e para o contribuinte, para o administrado, né, gente? Então, gente, foi isso. Eu achei uma prova inacreditavelmente fácil, achei muito fácil. Tem só aquela confusãozinha lá na 45, que eu falei que é passivo de recurso, e eu acho que vai ser anulada, porque ele fala que precisa lá de acordo com a portaria ministerial, e a portaria ministerial efetivamente ela não diz aquilo. E espero que vocês tenham ido bem na prova, e espero que vocês gostem aí desse comentário, ok? Então, um abraço.